Fala galera, beleza? Aqui é o Crispim, Lista Brasil. Estamos aí retomando o nosso curso, aula número 2. Vamos dar continuidade aí à dispensa no formato eletrônico. Estávamos aí falando sobre a possibilidade de opção, de se optar tanto pela normativo antigo quanto pelo normativo novo. Então vamos lá. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º do caput do artigo 193, a administração pública poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Vedada a aplicação combinada. Veja bem, se eu optar por realizar uma dispensa, uma contratação direta, pela Lei 14.133 de 2021, eu tenho que usar só os dispositivos referentes à Lei 14.133 de 2021. Eu não posso usar os dispositivos da Lei 8.666 e nem os dispositivos da Lei 10.520 e nem os dispositivos do regime diferenciado de contratação para compor esse processo. Então, ou aplico a lei antiga ou aplico a lei nova. Veja bem, um grande questionamento que houve na época que iniciou-se aí a produção das dispensas pelo menor valor foi o seguinte: vem cá, se a nova lei traz um teto de 50 mil, agora tem 54 mil mais ou menos para as compras, como por exemplo, e a lei antiga, a lei 8.66693, traz um teto de 17.600, então eu vou somar esses limites e obter um limite aí de 67.600 mais ou menos. Isso está certo? Não está certo. O teto limite por mesma natureza, né, por itens de mesma natureza, é o teto da lei 14.133 de 2021. Tá ok? Então, se eu posso fazer uma dispensa pela lei antiga de 10 mil, então eu vou ter o que ainda? Levando-se para os limites máximos da lei 14.133 atualmente se falando, 54 mil. Eu vou tirar de 54 mil esses 10 mil para aquela natureza de despesa. Eu vou tirar, e aí eu vou ter o que? 44 mil ainda para fazer a contratação direta, por menor valor. Tá ok? O teto não é somar o limite máximo da nova lei, 54 mil agora é um valor atualizado, com 17.600 da lei 8.66693 para as aquisições, para compras. Não, o teto é o teto da lei 14.133 de 2021, que atualmente, o valor que foi atualizado é de 54 mil reais para as aquisições, para as compras, tá ok? Beleza? Vamos lá, hein? Vamos prosseguir. Bom, agora a gente vai trabalhar aí como que eu vou processar essa dispensa, como que eu vou construir essa dispensa, essa contratação direta, como que eu vou construir? Veja bem, esses passos servem tanto para a dispensa quanto para a inexigibilidade. É o processo que vai ser feito pelo agente para construir tanto a dispensa quanto a inexigibilidade. Tá ok? Relembrando, dispensa de licitação não é só dispensa pelo menor valor. Há dispensas oriundas de licitações fracassadas, licitações desertas, há dispensas conforme o objeto, que estão lá no artigo 75 da nova lei de licitações e contratos. Há dispensa emergencial, enfim, são vários tipos de dispensa. Tá ok? E a sua condução no formato eletrônico, com publicação num sistema e disputa, deve ser feito, né? Obviamente a dispensa no formato eletrônico, quando houver o que? Possibilidade de disputa, envio de lances ou não, mas havendo a possibilidade de disputa, eu devo inserir no sistema e conduzir no formato eletrônico. Então agora a gente vai aprender a construir o processo de contratação direta, que servirá tanto para dispensa quanto para inexigibilidade. Beleza? Então vamos nessa. Um ponto importante. Crispim, procedimento é entendido como o esmiuçamento, vai esmiuçar, vai dizer como vai ser conduzida aquela dispensa, aquela contratação direta. E nós sabemos que procedimento é uma norma materialmente específica. Então, os estados e os municípios
na minha visão, ouso dizer que eles podem dizer como que essa contratação direta ela vai se construir, quais serão os artefatos necessários para se construir aquele processo de contratação direta. Tá, ok? Porque é procedimento. Procedimento entende-se que é uma norma materialmente específica e os estados e municípios poderiam ali dispor de maneira contrária ao que a União prevê para os seus órgãos, entidades e fundações. Beleza? Então vamos lá. Bom, no artigo 72 da nova lei de licitações e contratos, nós temos aí o processo de contratação direta. Então vamos lá. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Então veja bem, processo de contratação direta, tanto inexigibilidade quanto a dispensa de licitação, deverá ser instruído. Quais documentos, Crispim? Inciso 1º, documento de formalização da demanda, e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, se for o caso. Inciso 2º, estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 dessa lei. Então, no artigo 23 da lei diz como vai ser feita a pesquisa, que na administração direta federal, autárquica e fundacional, já há o que? A instrução normativa 65 de 2021, que diz como essa pesquisa será realizada na esfera federal. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Razão da escolha do contratado, justificativa de preço, autorização da autoridade competente. O ato que autoriza a contratação direta e o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Então a gente vai ver aí como se dá essa construção do processo. Vamos seguir. Bom, nós vimos que deverá ser produzido o documento de formação da demanda. É aquele documento do setor requisitante que vai dizer aí quais serão os objetos, a justificativa, beleza? Então é um documento que vai ser ali em síntese dito, orientado à autoridade, o resumo da pretensão aquisitiva. Esse documento irá até a autoridade competente e ela vai autorizar ou não a abertura do processo licitatório. Então é um documento que vai formalizar a demanda. Lá tem a descrição dos objetos, tem aquela pesquisa inicial de preço, se for o caso, justificativa, responsável, indicação ali da onde sairá o recurso. Enfim, é um documento inicial do setor requisitante, que vai formalizar a demanda, tá, ok? Estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar é o artefato que fará o agente público refletir sobre as soluções do problema, caracterizando o interesse público envolvido, que dá base ao termo de referência. Então, o estudo técnico preliminar, em apertada síntese, seria o quê? Aquele documento em que o agente ele vai olhar, ele vai refletir sobre as melhores soluções, tanto soluções dentro do processo licitatório, soluções endógenas, quanto soluções fora do processo, fora do ordenamento, voltado para licitações e contratos. Ou seja, o agente ele vai ao mercado pesquisar qual é a melhor solução. Então, o agente público ele vai refletir sobre a melhor solução, refletir sobre a viabilidade técnica e refletir também sobre a viabilidade econômica. Então, é um documento que vai fazer o agente público refletir na melhor solução, para que ele não caminhe por um caminho, desculpa aí a repetição, para que não vá por um caminho que cause à administração
um possível prejuízo. Por quê? Porque a solução tomada ela tem que ser eficaz, eficiente e efetiva. Então a gente tem que refletir, vem cá, eu tenho que fazer realmente a licitação ou seria uma adesão mais eficiente, mais vantajosa economicamente? É licitação ou eu tenho que fazer aqui uma contratação direta? Esse objeto aqui, eu tenho que realmente comprar o objeto ou eu vou alugar? Enfim, o agente público ele vai ser forçado a refletir na melhor solução do problema que ele está verificando internamente. Tá ok? E é um documento importante porque evita contratações aí pouco eficientes, ok? Então, se for o caso, Crispim, o ETP eu tenho que fazer na contratação direta se for o caso, mas quando é que é o caso e quando que não é o caso? Então, nós temos aí demandas repetidas, contratações de pequeno valor. Se a demanda já é conhecida do órgão, para que fazer esse ETP? Veja bem, eu estou falando no caso de contratação direta. Então, a própria contratação direta, o procedimento no artigo 72, ele diz isso, se for o caso ETP. Então, se for o caso, quando? A contratação ela já é conhecida, ela é repetida, não tem por que fazer esse ETP, porque eu já sei qual é a solução a ser tomada, a melhor solução. Se eu tenho dúvidas, não, eu paro e reflito e revejo qual é a melhor solução a ser tomada. Contratação de pequeno valor, que é o caso, pelo inciso 1º, pelo inciso 2º. Pelo inciso 1º e pelo inciso 2º, eu posso optar em não fazer o ETP. A própria Instrução Normativa 58 de 2021, no artigo 14, inciso 1º, ela diz que o ETP não é necessário nos casos do inciso 1º e 2º do artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratos, ou seja, dispensa de pequeno valor. Agora, o que dá segurança ao agente público nessas escolhas, se for o caso, fazer ou não fazer? O órgão, a administração, ela ter o normativo dizendo, nesses casos aqui, nós não vamos fazer o estudo técnico preliminar. Nesses casos aqui, nós não vamos fazer o mapa de risco. Mas é o normativo que vai dar segurança ao agente público. Então, documento de formalização de demanda, daquele documento inicial, que vai trazer ali informações sucintas sobre a pretensão aquisitiva, dando aí informe à autoridade competente, que vai autorizar ou não a abertura do processo licitatório. Nós temos o ETP, se for o caso, um documento que força o agente público a pensar numa melhor solução, se for o caso. Se for o caso, o que dá maior segurança ao agente público é optar entre fazer ou não fazer o ETP, mesmo sendo em dispensa de pequeno valor pelo inciso 1º e inciso 2º, que a produção do ETP é dispensada pela Instrução Normativa 58 de 2021, é que a administração ela faça aí, o órgão, a administração quando eu falo órgão, faça um normativo interno dizendo quais as situações que terá que fazer ou não fazer esse ETP, uma normatização para se dar segurança ao agente público. Então, já falamos sobre dois documentos aí, do planejamento, documento de formalização de demanda e do ETP. E seguindo aqui no ETP, como eu falei anteriormente, nós temos a Instrução Normativa 58 de 2022, 58 de 2022, corrigindo, Instrução Normativa 58 de 2022, que ela vai dispor sobre a elaboração de estudo técnico preliminar para aquisição de bens e contratação de serviços e obras no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o ETP digital. Então nós temos aí um conteúdo obrigatório que eu fiz questão de colocar aqui para vocês saberem que é um conteúdo que tem que ter lá no ETP. Esse conteúdo é do inciso 1º, inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º e inciso 13º. Ou seja, inciso 1º, a descrição da necessidade da contratação tem que estar lá no ETP. É um item obrigatório, tem que estar lá. Considerando o problema a ser resolvido sob perspectiva do interesse público. A estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhadas de memórias de cálculo. A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários. Justificativas para o parcelamento ou não da solução. O que é parcelar a solução ou não?
é você pegar aquela pretensão aquisitiva e dividi-la em quantas partes forem viáveis tecnicamente e economicamente. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então, nós temos aí essa Instrução Normativa 58 de 2022 que diz como que será a produção do ETP, e essa própria Instrução Normativa, lá no artigo 14, inciso 1º, diz que para as questões, para as dispensas, lá do artigo 75, inciso 1º e 2º, não necessário se faz a produção do ETP. Tá ok? Mapa de risco. Mapa de risco, um documento aí do planejamento da contratação. Mas o que seria esse mapa de risco? O mapa de risco é eu indicar os pontos, tanto do planejamento, tanto da seleção ali da empresa, quanto ali da execução do contrato, pontos que podem colocar em risco a eficácia da contratação, do procedimento que eu estou realizando. Então, se houver algum ponto ali que possa colocar em risco a eficácia, efetividade, eficiência daquela contratação, eu tenho que ter já ações de contingência. Ok? Por exemplo, vou fazer aqui uma dispensa, mas talvez eu não consiga resolver o meu problema em decorrência de nenhum fornecedor que queira ali executar o serviço ou entregar o objeto. Mas será que eu fiz uma pesquisa boa? Será que a descrição está correta? Então são problemas que têm que ser verificados como um risco e serem solucionados para que eu consiga ter um êxito na minha contratação. Termo de referência é o documento elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares que deve conter os elementos necessários suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação. É aí eu dizer o objeto que eu quero de forma precisa, de forma concisa, eu dizer como que eu quero que seja executado, por menores o serviço, como que eu quero que seja entregue aquele objeto. Então, termo de referência, e se for o caso, tá ok? Se for o caso, você entender que é necessário realizar aí a produção desse termo de referência, você vai ter que fazer o termo de referência e anexar aí, se você fizer uma dispensa no formato eletrônico, ao aviso, aquele termo de referência como um anexo, tá ok? Habilitação. A habilitação, como diz o professor Rony Charles, é um filtro, né? É um filtro que vai reter empresas que não tenham condições de executar com o objeto. Somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, a habilitação está aí também no artigo 72 da nova lei de licitações e contratos, que são os documentos que vão instruir o processo de contratação direta. Bom, estimativa de preço. Você também vai ter que fazer uma estimativa de preço, né? E nós temos aí a Instrução Normativa 65 de 2021, que diz como será a produção dessa estimativa de preço na esfera da Administração Pública Federal Direta Autárquica e Fundacional. E lá, no artigo 5º, nós temos ali os incisos que dizem os parâmetros que são realizados nessa pesquisa. Artigo 5º. A pesquisa de preço para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros. Inciso 1º. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais. Inciso 2º. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídos no período de um ano anterior à data da pesquisa de preço, inclusive mediante sistemas de registro de preço, observado o índice de atualização de preço correspondente. Inciso 3º, dados da pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência, formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados. Inciso 4, pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses.
Inciso 5º, pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 ano. Veja bem, essa instituição normativa 65 de 2021 diz como que vai ser realizada a pesquisa de preço. Nós temos que atentar no seguinte, veja bem, nas contratações diretas, por inexigibilidade ou dispensa de licitação, aplica-se o disposto no artigo 5º. O que eu quero dizer com isso? É o artigo 5º da Instrução Normativa 67 de 2021. Então, o artigo 5º que está aqui vai ser aplicado na pesquisa que eu for fazer para compor o meu processo, a minha instrução da contratação direta, beleza? Artigo 5º. Agora, olha que interessante. Nas hipóteses de dispensa de licitação com base no inciso 1º e 2º do artigo 75, ou seja, dispensas pelo menor valor, inciso 1º e inciso 2º do artigo 75, a estimativa de preço de que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, veja bem, eu vou construir uma dispensa no formato eletrônico com fundamento no inciso 1º ou inciso 2º, dispensa pelo menor valor. Eu não fiz a pesquisa, a estimativa, mas eu inseri o processo no sistema e publiquei. Muitos concorrentes participaram dessa dispensa no formato eletrônico, lá no Comprasnet, eu publiquei lá, muitas empresas participaram. Essas empresas elas vão ali mandar os seus valores para aquela pretensão aquisitiva que eu coloquei, e os objetos lá, os itens, vão colocar aquele valor. Eu não tenho pesquisa de preço, não tenho parâmetro. O que vai ocorrer? Do concorrente vencedor, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar aquele valor e fazer uma pesquisa rápida para saber se aquele valor é um valor real de mercado, não é um valor com um sobrepreço e nem um valor com um preço abaixo do usual de mercado. Então, como que eu devo fazer isso de maneira bem simplória? Bom, eu publiquei a dispensa no formato eletrônico, com fundamento no inciso 1º ou inciso 2º do artigo 75, dispensa pelo menor valor. Publiquei sem estimativa. Empresas participaram, concorrentes participaram. Do vencedor, farei uma pesquisa rápida, porque eu não tenho estimativa. Até como, o concorrente, me manda uma nota fiscal que você já pratica esse preço. Vá à internet verificar se aquele preço é um preço usual de mercado. Então, veja bem, eu não fiz a pesquisa lá. Poderá a minha estimativa de preço de que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente com a seleção da proposta economicamente mais vantajosa. Então, da proposta ali mais vantajosa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pesquisa rápida para saber se aquele valor é um valor de mercado e aceitar aquela proposta. Veja bem, eu estou fazendo a pesquisa, uma estimativa concomitantemente à seleção do concorrente que trouxe a proposta mais vantajosa. E como é que eu faço essa estimativa para saber se aquele valor está um valor ok, não está um valor acima e nem um valor muito abaixo? Eu vou ao site, eu peço aí uma nota fiscal, enfim, eu vou fazer uma pesquisa rápida para saber se aquele valor está ok. Vou parar o vídeo por aqui, porque já tem mais de 20 minutos. Daqui a pouco seguiremos na nossa próxima videoaula sobre dispensa no formato eletrônico. Vamos nessa? Força e coragem!